Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falarmos sobre esse tema muito importante para o nosso ser, que é a compreensão de nós mesmos, através de um estudo sobre algumas reações emocionais, sobre identificação em nós mesmos quando essas reações acontecem e um trabalho de investigação. Só o fato de vocês estarem interessados nesse tema já demonstra que vocês já têm um certo desenvolvimento mental. Não que as outras pessoas não tenham, todos têm esse potencial. Esse potencial, essa pureza de espíritos, todos nós carregamos em nós. Mas o que diferencia entre uma pessoa e outra é a vontade de colocar a luz em todos os aspectos que nos trazem sofrimento. Para conseguirmos esse conhecimento, é necessário que o ser humano esteja aberto para isso. Senão acontece o que nós chamamos de entrar pelo ouvido e sair pelo outro, ou quando você ouve uma semente e ela não germina, é porque não tem solo fértil. Então, quando nós temos a oportunidade de debater, de conversar sobre os assuntos, e nós estamos com estamos abertos para essa compreensão, já é algo maravilhoso. Nós temos dois caminhos a seguir, nós como seres humanos, de desenvolvimento, através da compreensão e através do sofrimento. Nós aprendemos com um caminho ou com outro caminho. Então, se nós não aprendermos através do conhecimento, nós, infelizmente, vamos aprender através do sofrimento. Então, baseado nisso, a nossa vida, nós trabalhamos através de escolhas. Então, nós escolhemos o nosso caminho. Então, nós vamos agora... falamos no vídeo anterior sobre o ciúme e a inveja, né? Então, eu revendo os vídeos, eu me senti a necessidade de falar algo mais complementar a respeito desse assunto. Sobre a inveja, eu preciso falar que existem dois tipos de inveja, para que nós possamos entender, classificá-los, né? Existe a inveja de uma pessoa que tem determinada coisa. Vamos colocar então em termos de posse. A pessoa tem, digamos, uma casa boa e confortável, mas ela não deseja que as outras pessoas tenham. Infelizmente, pessoal, existe isso. E existe outro tipo de inveja que a pessoa não tem e não deseja também que ninguém tenha. Eu classifico as duas invejas, não são aspectos bons de serem mantidos em nosso ser. Mas a primeira que nós falamos, o fato de você ter e não querer que o outro tenha, eu acho que ela é um pouco mais preocupante em termos de evolução espiritual. A inveja, ela tem subjacente, além da raiva, ela tem subjacente também a arrogância. Vamos falar sobre esse tema um pouquinho agora nesse vídeo. O que é ser arrogante? Nós estamos sendo arrogantes no momento em que nós temos o desejo de ser melhor que o outro. Na inveja, trabalha-se com um sistema de comparação.
O arrogante também, ele trabalha com um sistema de comparação. Ele quer ser melhor que o seu semelhante. Então, como que nós podemos detectar esse verme sorrateiro da arrogância em nossa mente? Uma coisa é a gente falar de teorias, né? E outra coisa é a gente colocar isso no campo da prática, para que a gente possa identificar. Quando nós nos sentimos inferiores, sabe aquele momento em que a pessoa sente, eu não tenho determinada coisa, como sou uma pessoa infeliz, como estou infeliz, que a pessoa geralmente joga no âmbito do ser, mas na verdade é um estado só, ela está naquele estado. Eu não tenho determinada coisa, e a pessoa fica naquele sistema de inferioridade, ele se acha menor que a outra pessoa. Essa pessoa, ela tem o germe da arrogância em si. Aí vocês vão ficar assim curiosos, como que essa pessoa tem o germe da arrogância em si? Como que pode? Mas ela está se sentindo menor, ela não está se sentindo maior que a outra pessoa. Olha, pessoal, todo mundo, quando nós nos sentimos menores, é porque na realidade gostaríamos de ser maiores. É isso aí. Se não nos sentir, porque na verdade nós não somos nem menores, nem maiores do que ninguém. Nós somos o que somos. A partir do momento que nós nos sentimos menor, é porque nós gostaríamos de ser maior. Então, o fato de sentirmos menores em relação a outra pessoa, devemos investigar na nossa mente, porque aí está surgindo o germe da arrogância. Quando nós desejamos mandar em alguém, o germe da arrogância aí surgindo na mente. O sinalzinho vermelho tem que gritar e a gente começa a vigiar. Quando nós desejamos algum cargo que tenha poder, né? Temos que investigar se o nosso desejo é para estar saindo da atitude egóica de nós, ego, só está pensando em si, ou se na verdade a pessoa deseja determinado status para poder auxiliar um maior número de pessoas, para beneficiar um maior número de pessoas. Se o intuito for apenas esse, tranquilo, o sinalzinho vermelho não precisa ficar gritando e vigilante. Mas se na pessoa existir, eu vou ter o poder, aí a pessoa começa a se identificar com aquela imagem de todo poderoso, de melhor que o outro, de que vai mandar no outro, de que tem mais privilégios que o outro, que vai ter mais privilégios, e aquilo ali faz com que a pessoa se sinta com um ego maior, como uma pessoa melhor. O germe da arrogância está permeando a mente dessa pessoa. E, na maioria das vezes, isso não é vigiado. Aí é que está o problema. O problema não está em a pessoa detectar o germe em si. Começa a ser um problema quando nós não vigiamos e quando nós nem percebemos que ele existe em nós. No momento que nós não percebemos que esse germe da arrogância está em nós, nós somos dominados por ele. Somente no momento em que nós usamos a vigilância, que nós detectamos, ou seja, o fato de nós detectarmos esse germe
esse germe em nós, não é um fato de nos levar a nos culpar e nem que nos leve a nos sentir tristes em relação a nós mesmos. Em hipótese alguma, o que nós devemos fazer é ficar com a nossa mente maior, observando diretamente todos os pensamentos que estão em nossa mente em relação àquela atitude de querer ser melhor que o outro. Observar de onde que vem isso, por que que isso está acontecendo, qual é o motivo, da onde que isso vem, qual é a origem, por que que isso está deixando a pessoa tão inebriado a ponto de desejar tanto isso. Então todas essas coisas precisam ser vigiadas, pessoal. Tem um caso de um amigo que uma vez ele brigou com uma mulher e eles se separaram. E a mulher falou para ele, ele na época ele não tinha o cargo que ele possui hoje em dia. E na época a mulher disse para ele, você não é nada, você é isso, isso e isso, todos os adjetivos negativos que você poderia imaginar. E ele ficou com aquilo na cabeça dele. E aquele instinto, aquele sentimento de inferioridade que causou nele, fez com que ele tivesse uma vontade enorme de possuir algum cargo que tivesse poder de comando. E aí, ele hoje em dia tem um cargo de poder e de comando, em que ele exerce a autoridade e que infelizmente optou para exercer a autoridade fazendo com que as pessoas se sintam inferiores. Então, pessoal, a motivação dele não foi uma motivação para beneficiar as outras pessoas, foi uma motivação para fazer com que o ego dele se sentisse melhor. Dessa forma, ele conseguisse provar para ele mesmo que ele é uma pessoa melhor que a outra, melhor que as outras pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos vigiar nossas atitudes. Não precisamos, se a pessoa não precisa ser verbalizado isso, nós precisamos detectar qual é o motivo que está nos levando a desejar determinada posição social. Qual é o motivo que está nos levando a desejar possuir, ganhar R$1 milhão na Mega Sena? Claro que todo mundo gostaria disso. Mas todas essas coisas precisam ser vigiadas. Não vai ser uma quantidade enorme na conta bancária que nos trará felicidade. O que precisa ser vigiado é exatamente o motivo que está nos levando a desejar determinada coisa. O processo de investigação mental é um processo que ele não requer uma força, uma luta, né? Como até eu estava falando com vocês, porque nos vídeos anteriores eu falei, precisamos de uma luta, uma força hércula, não é isso que eu falo para vocês? Não é fácil, mas é possível. Então eu vou até mudar o verbo de luta e força. Não precisa de nem lutar, nem de fazer força. Nós estamos falando aqui de esforço, nem de lutar contra algo. Estamos aqui falando de vigilância. Então precisamos de uma vigilância hércula, porque não é fácil, mas é possível sim conseguirmos conhecer sobre nós mesmos.